Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à terceira aula do nosso workshop Emoções que Adoecem. Se você está comigo aqui, é muito provável que você esteja procurando entender por que você vive doente, por que você tem imunidade baixa, por que você dorme mal, por que você sente exaustão física, mental, por que você sofre com ansiedade, por que você tem dores crônicas ou agudas, por que você tem desequilíbrios variados e não consegue sair desse ciclo. Se você está comigo aqui é porque você quer se sentir bem, ter uma vida com menos problemas, ter uma saúde forte, ser feliz. Em resumo, é disso que se trata. Hoje eu vou completar o raciocínio dessa sequência de 3 aulas para te dar um direcionamento claro, um passo a passo do que fazer para mudar esse jogo. E eu vou também te ensinar o terceiro movimento terapêutico para você praticar em conjunto com os 2 primeiros. Eu já falei isso nas últimas aulas, eu vou repetir hoje, vou repetir sempre. Se transformar é possível na mente e no corpo. Corpo e mente andam juntos. E é possível, não importa a sua idade, não importa o trabalho que você faz, onde você esteja, as dificuldades que você enfrenta. No meu caso, eu larguei uma carreira numa grande emissora de televisão, um emprego dos sonhos para muitas pessoas, e eu preferi ter uma vida de saúde e alegria. A medicina tradicional chinesa me tirou do fundo do poço. E hoje eu me dedico 100% a isso. Então, da Ana Horta, jornalista, eu virei a Ana Horta, terapeuta, professora, como eu contei nas aulas anteriores. E é o que faz o meu olho brilhar. É um caminho onde eu vejo sentido, onde eu me realizei. E não só do ponto de vista físico, porque eu superei doenças, acidentes, cirurgias, mas também do ponto de vista mental, da minha alma, do meu espírito, da minha tranquilidade no coração. Eu ouço sempre muitas pessoas falando assim, é muito tarde para mudar, depois de uma certa idade não é possível, eu não vou conseguir, tô velha, não tenho mais disposição para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu mudei completamente a minha vida aos 40. E eu tenho alunas e alunos que mudaram completamente a vida para melhor aos 70, aos 80. Idade é só um número. Idade só é um problema se você deixar ela se tornar um problema. Jamais é tarde para ficar melhor, para treinar a mente, para fortalecer o corpo, recomeçar, melhorar, buscar felicidade. Tudo isso faz parte da nossa jornada de evolução. Aprender a lidar com as emoções, aprender a ser flexível, aprender a trabalhar o rancor, a raiva, a tristeza, o medo, aprender a viver as emoções sem que elas destruam a sua saúde. Tudo isso é possível. Se você tomar os remédios da medicina tradicional chinesa, todos os dias. Isso é possível. E que remédios são esses? Você que está aqui comigo e estava nas 2 primeiras aulas, você já aprendeu que os 3 remédios são energia circulante, energia fortalecida e mente controlada. Se todo dia você movimenta a sua energia vital, fortalece a sua energia vital, apazigua a sua mente para você lidar com os desafios da vida, você vai viver mais e vai viver melhor. E vai viver mais feliz. É um fato. Antes de eu continuar, eu queria saber aqui de você o que você aprendeu de novo nesse workshop. O que tem te chamado a atenção? Como você tem se sentido? Eu queria também saber de você sobre os movimentos terapêuticos que a gente tem feito.
nesses 2 dias de prática, você notou melhora no sono, na ansiedade? Eu recebi muitas mensagens na última aula de pessoas que dormiram como anjos depois de praticar os 2 movimentos que eu ensinei. E você? Conta pra mim. Como eu disse, a sua interação no chat, aqui nos comentários, não passa despercebida. Eu releio todos os comentários depois da aula. Eu tô vendo que você tá aí. E tantos de vocês relataram sensações diferentes e boas. É uma coisa maravilhosa. Os movimentos terapêuticos do Tai Chi Chuan, do Qigong, eles têm realmente, comprovadamente, efeitos profundos e sistêmicos. E, como eu já falei, né? Mas eles agem também como meditações em movimento. Então, olha só, que incrível. Eles fazem, de um lado, a nossa energia vital circular. Eles fortalecem os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos ossos. Eles melhoram o nosso equilíbrio, melhoram nossas condições pulmonares, cardiovasculares, melhoram a pressão arterial, melhoram a imunidade e tantos e tantos e tantos outros benefícios. E de outro lado, eles também estão trabalhando a nossa mente e a nossa capacidade cognitiva. O que os mestres orientais descobriram como caminho de cura, a ciência hoje confirma. Então, a Universidade de Harvard, por exemplo, tão conhecida, tão famosa, elegeu o Tai Chi Chuan como uma das 5 melhores atividades físicas que a gente pode fazer para a nossa saúde. Na pandemia, diversos hospitais chineses usaram práticas de Qigong como tratamento dentro ali dos hospitais, como um antibiótico natural. E esse uso do Qigong como remédio dentro dos hospitais não somente continua, como ganha cada vez mais espaço. Queria te mostrar aqui essa pesquisa científica publicada na PubMed, que é uma das revistas mais conceituadas na área de saúde, né? Ela reúne ali nesse site, né? Você acha artigos, estudos. E aí nessa pesquisa, o grupo de estudo foram pessoas que tiveram Covid e que estavam sofrendo com os efeitos da doença ao longo do tempo. Você sabe que até hoje muitas pessoas sofrem com esses efeitos, né? A gente chama isso de efeitos da Covid longa, né? Tem gente, por exemplo, eu tenho pacientes que até hoje não recuperaram o olfato. Então, essa pesquisa mostra que a prática do Qigong melhorou sintomas respiratórios persistentes, melhorou sintomas como tontura, distúrbios do sono, reduziu a ansiedade, melhorou a qualidade de vida dos pacientes. Essa é só uma das pesquisas, porque existem várias. E quando eu tive na China da última vez, né, eu fiz uma imersão em hospitais e eu vi meus próprios olhinhos, eles usando o Qigong como tratamento dentro do hospital. Então eu vi em ação esses 3 remédios que eu estou te ensinando aqui nesse workshop. Então, nos hospitais eles têm essas práticas corporais, eles têm um setor especializado para ensinar Qigong para os pacientes. O Qigong é prescrito pelos médicos. Então, esse é o primeiro remédio, né? Que a gente falou. Aí vamos para o segundo remédio. Os hospitais também têm, claro, as ervas. Então, o paciente, ele quando sai da consulta do hospital, ele não sai com uma prescrição para comprar um remédio alopático industrializado de farmácia. Não. Ele já sai do hospital com um saquinho de ervas e ele vai fazer a decocção dele em casa. Ervas prescritas pelo médico, né? Isso quer dizer que os hospitais lá na China, de medicina chinesa, não têm tecnologia? São hospitais velhos, antigos? Claro que não. São hospitais moderníssimos.
Só que eles usam a modernidade para potencializar esses remédios de cura que têm 5.000 anos. Então, eles não desprezam esses conhecimentos milenares. Ao contrário, eles valorizam. Por quê? Porque eles sabem que esses conhecimentos geram resultados. Eu quero te mostrar 2 relatos de alunos meus sobre a prática. É rapidinho. Um deles é médico. Ele mora no Paraguai e fez o meu curso para aplicar as práticas com os seus pacientes. Eu tinha dolores cervicales, dolores na articulação de ombro e isso foi desaparecendo. A ideia é perceber e continuar. Que coisa melhor que melhorar sem ter que tomar comprimidos, ter que aplicar injeção. Então, eu acho que para quem gosta de viver bem é uma resposta maravilhosa. Eu gosto de viver muito bem. Graças a Deus. E eu tenho uma outra aluna maravilhosa, a Miriam, médica, homeopata, professora. Foi a Miriam que me convidou para dar aulas para os estudantes de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha que convite maravilhoso, que coisa bacana. Falar para alunos de medicina em formação, medicina alopática, né, ocidental, falar para eles sobre a eficácia da medicina chinesa tradicional, sobre como essa medicina milenar pode realmente mudar tratamentos e ela não precisa estar em choque com a medicina da atualidade. A medicina chinesa, tradicional chinesa, ela tem, como eu falei aí, por volta de 5.000 anos, né? É tão antiga que a gente nem sabe exatamente. E por que ela não desapareceu ao longo do tempo, né? De tanto tempo? Ao contrário, por que ela está sendo hoje cada vez mais aplicada? Porque ela funciona, não dá para ignorar isso. Então, o que eu estou te mostrando aqui e o que eu divulgo com responsabilidade não é algo aleatório, não é uma dica solta dessas que você pesca na internet. São conhecimentos de cura comprovados por centenas e centenas de anos de aplicação que combatem o ciclo de adoecimento contínuo. E esses conhecimentos que eu passo adiante, eu vivenciei também, eu vivencio. Isso me transformou. E eu ensino isso e as outras pessoas podem se transformar também e estão se transformando. Esses conhecimentos, eles nos ensinam a fortalecer a nossa energia vital e nos preparam para que no nosso dia a dia, que sempre é desafiador, a gente não seja derrubados pelas nossas emoções desreguladas, pelos nossos traumas, pelos nossos ressentimentos, sentimentos reprimidos, nossos lutos. Para que a gente possa viver as nossas emoções, nossas alegrias, nossas decepções, mágoas, raivas, frustrações, para que a gente possa viver tudo isso como deve ser. A gente supera, a gente convive, a gente aceita, mas a gente não deixa isso acabar com a nossa saúde. Então, já falei bastante do primeiro e do segundo remédio nas outras aulas, então vamos agora para o terceiro, que é a nossa mente. Como falar de saúde sem falar da mente? É impossível, né? Físico e mental interagem e se afetam o tempo todo. Você já aprendeu aqui comigo, inclusive, que cada tipo de emoção tem impacto maior no órgão específico, não é isso? Na medicina chinesa, a gente fala em Shen. Shen é a nossa mente. E a nossa mente está ligada ao sistema do coração, né? Dentro da organização teórica da medicina chinesa. Então, olha que bonito. Nós, como ocidentais, a gente fala do coração para falar de sentimento. E quando a gente fala de mente, a gente fala de mente para falar algo racional, dos pensamentos, não é assim? Pois mente e coração são a mesma coisa na medicina chinesa, é o mesmo sistema.
Não são noções separadas. Um sistema que tem impacto sobre todo o nosso organismo, como vocês vêm aprendendo aqui comigo. E aí eu volto a esse princípio fundamental. Não podemos cuidar da saúde se a gente não cuidar da nossa mente e das nossas emoções. Por isso, nosso terceiro remédio, nosso terceiro pilar, mente controlada. Mas assim, controlada não quer dizer que a gente vire robô, né? Quer dizer que a gente busca uma mente, uma consciência, um coraçãozinho, né? Um Shen que não seja tão vulnerável, que não seja refém de si próprio, sabe? Tipo assim, eu briguei com a minha amiga, foi uma briga feia, e aí eu fiquei remoendo, e aí no fim, isso me causou uma úlcera. Ou então, perdi um ente querido, entrei num ciclo de tristeza profunda, perdi completamente a alegria de viver. E agora eu tô doente, né? Ou passei por uma decepção grande e desenvolvi uma doença autoimune. A gente não quer isso, quer? Essa sucessão, né? De acontecimentos, né? Uma emoção desestabilizadora, um desequilíbrio energético que causa uma doença. A gente não quer isso. Então, o terceiro remédio para que isso não aconteça é uma mente mais forte, mais equilibrada, mais capaz de passar por todas essas adversidades da vida que acontecem, né? Quer a gente queira, quer não. Uma mente que seja mais objetiva, que consiga ver mais claro na hora em que as coisas ficam complicadas, né? Então, essa mente, ela nos dá capacidade para a gente falar assim, peraí, mas eu preciso entrar nesse nível de ansiedade? Eu preciso estar saindo do controle? Né? Será que eu não posso ver melhor, analisar a melhor saída para essa situação? Então, é uma mente que consegue separar melhor as coisas, porque assim ela não se deixa levar pela onda de emoções, né? Ela não se afoga. Ela sofre, mas ela não se afoga. E como que a gente consegue ter essa mente? Treinando. O nosso cérebro, ele é plástico, ele é reativo, ele é mutável. A nossa consciência, a nossa concentração, a nossa capacidade de discernimento e de ação em situações difíceis, tudo isso se treina. E esse treinamento pode tomar várias formas. Então, por exemplo, quem segue o caminho do Zen budismo se veste de preto, senta na posição de lótus, vira para a parede, medita longas horas. Esse é um tipo de treinamento. É um caminho lindo. É um caminho para todo mundo, essa meditação sentada por longas horas? Não. Por isso existem vários outros métodos de treinamento da mente. Dentro da escola de cura milenar, o que eu ofereço é um treinamento da mente que acontece de várias formas ao mesmo tempo. Então, quando você pratica Qigong, você está treinando a sua mente. Quando você pratica Tai Chi Chuan, você está treinando a sua mente. Quando você toma um chá específico ou come um certo alimento, você está também beneficiando a sua mente. Porque aquelas ervas, aquele alimento, eles têm efeitos dentro do seu organismo. Além disso, a gente também tem na escola um treinamento com meditações guiadas, curtas, fáceis, para quem diz que não consegue meditar. Então, veja que os 3 remédios, energia circulante, energia fortalecida e mente controlada, eles atuam ao mesmo tempo. E eles também se cruzam, né? Eles não são coisas separadas. Porque a nossa energia não se separa, né? Ela é uma coisa só. Então, o que eu vou te mostrar agora é um resumo do protocolo que eu criei
depois de anos de estudo, de prática, de atendimentos clínicos, usando os movimentos terapêuticos e todas as ferramentas da medicina chinesa no consultório. Então, eu criei esse protocolo adaptando a minha experiência e os meus conhecimentos para que você possa seguir de casa. Esse é o protocolo que eu recomendo e ensino para os meus alunos e pacientes, sobretudo, e também quando eles estão em momentos realmente difíceis de colapso. Esse protocolo está dentro da escola de cura e ele é o primeiro treinamento que os alunos fazem quando eles entram na escola. Ele é um treinamento como se fosse um treinamento de preparação, né, do corpo e da mente. Então, como eu falei, esse protocolo é resultado do caminho que eu trilhei e comprovei em mim antes de tudo. E ele mostra o que fazer para reequilibrar o corpo em 6 semanas e romper com toda essa confusão, desequilíbrio interno que te deixa mal e te deixa doente. Então, o que você precisa entender é essa sequência, né? Quando as nossas emoções são mal digeridas, elas enfraquecem, bloqueiam e desestabilizam a nossa energia vital. Essa energia vital entra, então, em desequilíbrio e vai afetar o funcionamento dos órgãos internos. E aí, quando os nossos órgãos internos são afetados, a gente começa a sentir os sintomas. Então, como é que é esse protocolo? Né? Para quando as emoções estão em descontrole, para quando a pessoa está exausta, está sem vitalidade, quando os sintomas não vão embora, quando a pessoa está cansada e não vê saída, né? Então, eu vou te mostrar como ele funciona. Vou abrir aqui para vocês algumas orientações que estão lá dentro da escola, que fazem parte da versão completa, né? Que está lá na escola. Então, eu dividi esse caminho em 6 semanas, porque você precisa entender que a volta para a harmonia é um processo. Imagina, você levou anos aprofundando certos desequilíbrios. Então, a volta para a harmonia também vai levar, né, um período. Então, o protocolo ele vai construindo e vai fortalecendo pilares de cura, passo a passo, tá bom? Então, como eu falei, são 6 semanas, eu vou falar aqui, cada semana, o que tem dentro dela e o que você precisa fazer, tá bom? Muito bem, então, semana 1. Aqui o foco inicial é começar a desbloquear os canais energéticos. Como? Primeira coisa, usando os movimentos terapêuticos. Os movimentos terapêuticos que eu te ensinei nas últimas aulas e o movimento 3 que eu vou te ensinar hoje, né? Segunda coisa, você vai usar uma alimentação que tonifica o baço, né? Porque na medicina chinesa o baço gera energia. Aqui vou te dar já um exemplo de alimento que tonifica o baço é o mingau de arroz ou congee, que é uma receita que eu passo para os meus pacientes, passo para os meus alunos da escola, e é um alimento muito indicado para todas as pessoas convalescentes, com pouca energia, né? Na escola você tem acesso a essa receita e a dezenas de outras receitas em PDF, semana a semana, tá? Mas aqui eu já vou te dar, então, essa receita do mingau, né? Existem várias variações possíveis, né? Você pode misturar várias coisas dentro do mingau, mas aqui eu vou te dar essa receita simples. Você vai usar meia xícara de arroz, 3 ou 4 xícaras de água ou mais, meia cenoura ralada, uma rodela de gengibre. Você vai cozinhar isso até virar um mingau leve. Você pode ir acrescentando mais água, se necessário. A consistência fica uma consistência de mingau, né? E você põe sal a gosto, você pode temperar, né? Você pode, inclusive, botar uma colher de chá de gergelim preto, salpicado por cima. O gergelim preto é muito bom para o rim, né? E aí, quais são os benefícios? O arroz e a cenoura, eles fortalecem o baço e a digestão.
né? Então eles promovem uma energia limpa, uma energia contínua. O gengibre, ele aquece esse centro digestivo e ele vai ativar a circulação de energia, a circulação do Qi. O gergelim preto, como eu falei, ele nutre o rim, ele também fortalece por isso ossos, cabelos, né? Especialmente útil na maturidade, tá? Então essa é a primeira semana. Passamos para a semana 2, né? Essa semana 2 a gente dedica ela a melhorar a qualidade do sono. Isso é básico em qualquer processo de busca de melhoria da saúde, né? O sono, um bom sono. Então, na semana 2, temos a parte dos movimentos, né? A gente vai usar exercícios que trabalhem os meridianos para melhorar o sono, para fazer o seu corpo descansar, né? E a gente foca também em práticas que aumentem o seu relaxamento, né? Pode ser uma meditação guiada e pode ser um escalda-pés antes de dormir, tá? Então, eu vou te passar aqui rapidamente uma receitinha de como é que você faz o escalda-pés, né? Você pode acrescentar algumas ervas, alguns óleos, né? Dentro da escola eu te dou mais opções, tá? Mas a receita básica é o seguinte: você vai esquentar a água em torno de 40, 45 graus, né? Ou no limite máximo de temperatura que você suporta. Não é para você se queimar, né? Então, você vai pegar uma bacia, né, de madeira ou de plástico e você vai cobrir os seus pés com essa água quente, /morna, né, sem se queimar, até a altura do meio do tornozelo. Isso é importante, porque você, até o meio do tornozelo, você está cobrindo e está ativando certos pontos de acupuntura, tá? E você fica lá até essa água começar a esfriar, né? Não deixa a água esfriar com o pé dentro. Você pode ir acrescentando, inclusive, mais água, se você quiser mais água quente, se você quiser ficar mais tempo, né? Então, antes da água começar a esfriar, você tira o pé. Agora, uma coisa muito, muito, muito importante. Quando você tira o pé da água, você não, em hipótese alguma, coloque o pé diretamente no chão. Você tira o pé da água, seca. E aí, de preferência, você põe uma meia, porque você aqueceu o seu pé e você quer que ele continue aquecido, tá bom? Então, semana 2 terminada. Nessas 2 semanas, você já vai estar sentindo menos sintomas, porque a sua energia vital está fluindo melhor, já vai estar se sentindo com mais disposição, porque o seu corpo vai estar descansando melhor, dormindo melhor, né? Para se recuperar do colapso. A partir da semana 3, o protocolo vai focar mais nas emoções, né? E aí eu vou indicar movimentos terapêuticos específicos de Qigong, que agem no controle das emoções, né? Um movimento muito bom para ser feito nessa semana é o Fênix Vermelha Acalma o Coração, que eu ensino lá na escola de cura, né? Esse movimento acalma a mente, o Shen, ele promove o equilíbrio emocional, ele alivia o estresse, a ansiedade, né? Ele vai trabalhar essa energia do coração, que está ligada à energia da nossa mente, né? E esse tipo de trabalho restaura a calma e a serenidade, né? Então, a semana 3 é sobre acalmar a mente, né? Sobre você fazer práticas que comecem a reduzir, a baixar essa energia em excesso, né? Que te deixa agitada. Na 4ª semana, a gente muda o foco. Então, assim, veja que é uma construção semana a semana, né? A gente está construindo pilares de cura. A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo agora, certo? Então, um após o outro, numa sequência lógica, isso vai reequilibrando o nosso corpo e a nossa mente. Então, na 4ª semana, a gente vai tratar de dores no corpo, bloqueios energéticos, incômodos gerados pelos desequilíbrios de energia, né? Então, aqui nessa 4ª semana também eu ensino movimentos, alimentos, práticas específicas com esse objetivo de desbloqueio energético para combater dores, tá? Uma das receitas que eu indico nessa fase, por exemplo, é o chá de cúrcuma. Então, anote aí. Uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma fatia fina de gengibre fresco, pode botar uma pitada de pimenta do reino, 300 ml de água, e se você
quiser, você pode botar um mel também, opcional, né? Então, você vai ferver o gengibre primeiro. Você ferve o gengibre na água 5 minutos, desliga o fogo, acrescenta os outros ingredientes, deixa ali em infusão alguns minutinhos, coa e adoça se você quiser, né? Porque essa receita, a cúrcuma, ela remove estagnações, ela alivia inflamações nas articulações. O gengibre aquece, vai melhorar a circulação. Essa pimenta do reino, essa pitadinha, vai potencializar a absorção desses princípios ativos, né? Então, esse chá é indicado para dores com sensação de peso, rigidez, inchaços articulares, mas você vai evitar esse chá se você sente que você está com muita agitação, se você sente muito calor, se você sente dor de estômago. Aí esse chá não é indicado, tá bom? Mas dentro da escola eu dou todas essas orientações. Semana 5, aí a gente passa a focar na digestão. Por quê? Porque a gente precisa de uma boa digestão. A gente precisa de um baço forte para extrair energia dos alimentos e transformar isso em energia vital para o nosso corpo. Então, de novo, vamos usar movimentos terapêuticos, chás e também receitas, né? Em toda semana tem esse trabalho com movimento, né? Com chá, com receita e com outras dicas de estilo de vida. Então, nessa semana, uma receita deliciosa que eu indico é maçã cozida com cravo e canela, né? Então, você vai pegar uma maçã picada, um pau de canela, pode usar 2 cravos da Índia, meia xícara, uma xícara de água. Você vai cozinhar tudo junto por 10 minutos em fogo baixo e você vai servir morno. Você pode, inclusive, comer, né, esses pedacinhos de maçã. Fica muito gostoso, né? No fim, inclusive, você pode usar também um pouquinho de mel, se você quiser adoçar. Porque a maçã, por que a gente usa isso nessa fase, né? Porque a maçã, ela vai nutrir o estômago. A canela aquece o yang, ativa o qi. O cravo, ele melhora a digestão, dissipa a umidade fria, tá? E aí chegamos à semana 6, que a gente vai focar na ansiedade, depois de ter construído esse caminho, né? E aí, nessa semana 6, a gente inclui, além de movimento, receita, chá e tudo mais, a gente inclui a prática da meditação, principalmente antes de dormir. Então, 6 semanas, essa é a base, essa ordem é a base desse meu protocolo anticolapso, né? Essa direção. Então, ele é um programa, ele é um método para dizer para o seu corpo e para a sua mente, olha, a gente está começando um caminho novo. E olha, esse meu protocolo tem tido resultados maravilhosos. Eu não tenho um aluno ou uma aluna que me diga que ficou igual depois do protocolo. E aí, depois dessas 6 semanas, né, você já vai estar se sentindo melhor, com resultados visíveis. Aí, o que você faz? Você continua integrando na sua rotina esses 3 remédios de cura milenar, aprofundando a sua cura com outros treinamentos da escola, né? O cuidar da nossa saúde é diário, é que nem você escova dente, né? É que nem você toma banho. Então, a gente precisa sempre estar buscando, né, a saúde melhor, uma energia melhor, né? Então, você vai continuar a praticar, aí você vai descobrir novos movimentos terapêuticos, você vai fortalecer a sua energia com outros chás, outros alimentos, né? Você vai aprofundar o treinamento da sua mente com meditações, com outras práticas, enfim. É isso, é um cuidado integral do seu corpo, da sua mente, que vai te acompanhar, né? É isso, como eu falei, da mesma forma que você escova dente, toma banho, ou toma, né, enfim, que você cuida de você, não é? Então, como eu falei, esse protocolo são 6 semanas de restauração completa. Então, depois que os alunos passam por esse protocolo, eles aplicam, aprendem outras técnicas, né? Então, quando você entra para a escola de cura, esse módulo do protocolo anticolapso é o primeiro que você faz.
né, com vídeos dos movimentos, tutoriais, receitas para cada refeição, orientações de chás, materiais em PDF. E aí, terminado o protocolo, lá dentro da escola, você continua o seu processo. Tem uns módulos de continuidade, outras técnicas de Qigong terapêutico, para ir você avançando de nível e praticando. Tem o treinamento da dietoterapia chinesa e fitoterapia, com chás variados. Tem um curso inteiro só de chás terapêuticos, para você cuidar do fortalecimento da sua energia, né? Inclusive, eu dou indicações de chá para cada situação específica, tipo insônia, né? O desequilíbrio dos órgãos, enfim. Tem o módulo de Tai Chi Chuan terapêutico, né? Que é uma prática que eu recomendo que você faça depois do módulo de Qigong. Tem o treinamento de Qigong sentado, que é um treinamento de limpeza dos órgãos, para eliminar energias turvas, tóxicas do corpo, que é maravilhoso para todo mundo, mas especialmente para quem tem alguma fragilidade, para quem é convalescente, para quem tem pouca mobilidade, precisa desbloquear a energia vital. Tem o treinamento de meditação guiada, para você acalmar a mente, o Shen, né? Então, todos esses conteúdos com um passo a passo claro do que fazer, quando fazer, aulas diretas ao ponto, materiais em PDF, bem elaborados, didáticos, né? E antes de te ensinar, então, o terceiro movimento terapêutico, eu quero te fazer esse convite, eu quero te convidar para participar da nossa escola de cura milenar, né? É o nosso ambiente online de cura, né? É a tecnologia nos ajudando, sim, a viver melhor. A tecnologia tem ali seus problemas, né? Mas ela também pode ser usada para a gente se curar. Olha que maravilha, olha que oportunidade, né? Então você, entrando essa semana na escola de cura, que é toda online, com cursos gravados para você fazer no seu ritmo, mas com meu acompanhamento, você entrando essa semana, você tem algumas vantagens especiais. O acesso à nossa biblioteca de cura, com materiais em vídeo, PDF, para você consultar sobre várias doenças e temas da medicina chinesa. 2, tem ali um curso de terapia do som com taças tibetanas. 3, 30 exercícios extra, anticolapso, para você praticar em situações específicas. Então, por exemplo, peguei uma gripe, vou lá e vejo o exercício da gripe. E 4, os cursos de ansiedade e cansaço do Dr. Min Yen. Então, tudo isso como bônus, se você entrar essa semana. Mas não é só isso, tem outras vantagens que a gente também está oferecendo se você entrar essa semana. Acompanhamento no nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para alunos por 6 meses. Acesso vitalício, é vitalício mesmo, aos vídeos e materiais atuais da escola. É um pacote maravilhoso, né? Porque eu quero que você participe e descubra como a medicina chinesa pode te transformar. Então, se você sentiu que essas aulas despertaram em você a vontade de viver melhor, se você sentiu que essas aulas despertaram a vontade de se aprofundar e de se beneficiar desse maravilhoso universo de cura milenar que é a medicina chinesa, eu te espero na escola. E aí eu vou te oferecer mais um presente, para você não ter mais dúvidas. Um desconto muito grande. Então, se você fizer agora a sua matrícula, você vai ter direito a tudo que eu falei, todos aqueles bônus que eu já falei, e ainda por cima vai ganhar um desconto de R$ 997 ou quase 170 euros. Esse é o primeiro lançamento que estamos fazendo com uma turma de Portugal. Nós temos já vários alunos portugueses que moram aí, né, em Portugal, fazem aulas com a gente, que as aulas são gravadas, né? Então você pode assistir de qualquer lugar e em qualquer horário. Mas dessa vez a gente resolveu fazer uma campanha para trazer mais amigos portugueses para a nossa escola. E por ser um momento tão especial de expansão desse conhecimento milenar, eu resolvi então abrir essa oferta especial exclusiva para quem entrar essa semana. Tem que ser essa semana. Porque atenção,
o preço vai aumentar em breve. Então, já garanta o seu desconto e o acesso vitalício, acesso que não expira ao conteúdo. Então, com esse desconto mega que a gente está oferecendo, entrando agora, nesse momento, a sua inscrição vai sair por apenas R$ 397 à vista, ou, para você que é de Portugal ou da Europa, por um preço exclusivo, apenas nessa turma, de € 89. R$ 88,56 por aí. É um preço único para você acessar os conteúdos por tempo indeterminado, vitalício. Ou seja, essa promoção não é uma assinatura, não tem cobrança extra. É entrar e garantir o acesso a todas as aulas de forma vitalícia. Então, é um preço realmente de promoção, para que você dê o seu passo na direção da saúde, para que a gente possa expandir, né, por aí, aumentar essa divulgação e o acesso desse conhecimento tão precioso, e vamos aí expandir mais ainda em Portugal, né, esse nosso país amigo. O link de inscrição está aqui embaixo, na descrição dessa aula, e eu vou colocar no chat também. Mas primeiro, enquanto isso, a minha equipe vai botando esse link, a gente vai fazer a nossa prática, tá? E assim que acabar a nossa parte prática, o nosso encerramento, aí você vai lá e garante logo a sua matrícula, tá bom? Porque temos vagas limitadas, tá? Então vamos lá, eu te convido a praticar. Vou botar a minha cadeira para cá. Vamos ver se a câmera tá boa. Você tá me vendo? Muito bem. Antes de mais nada, a gente começa com a nossa postura de Vuti, como eu já ensinei para você nas outras aulas, para a gente acalmar a mente, acalmando a respiração. Então, respire pelo nariz, devagar. Traga o seu pensamento para esse momento, para essa oportunidade que você tem de praticar e de trabalhar a sua cura. Muito bem, então a gente separa os pés, largura de ombros. Esse movimento se chama olhe para trás e contemple a lua. Na aula 1, na aula 2, a gente trabalhou a nossa energia, não foi? Com a nossa bola dourada, a nossa esfera dourada, que a gente conseguiu perceber a nossa energia circulando, não foi? E hoje a gente vai pegar essa bola, essa é a imagem do exercício, né? A gente pega essa bola e oferece para a lua. A lua, ela vai estar assim, ó, atrás de nós, ali e ali. Então, esse movimento, ele integra uma ligeira rotação de lombar, de tronco, mas isso aqui contribui muito, inclusive, para dores nas costas. A gente está trabalhando toda essa micromusculatura da coluna, né? Então, esse movimento avança um pouquinho mais, a gente continua fazendo a nossa energia circular, trabalhando a nossa energia, levando embora as tensões, não é? E, além disso, a gente começa esse trabalhinho aqui, né? E trabalhando, inclusive, essa região aqui dos rins, que são uma região muito importante, né, dentro da nossa fisiologia, né? Seja da medicina ocidental, seja da medicina chinesa, tá bom? Então, primeiro eu quero que você, pegue a sua esfera dourada. Então, lembra de não deixar o cotovelo apertado, separa os cotovelos do corpo e também não deixe o movimento assim pertinho do corpo. Leva o seu braço um pouquinho para frente. Então, antes de mais nada, vamos sentir essa nossa esfera dourada. Lembra que você tem 2 pontos na palma da mão que estão relacionados, que são 2 pontos de troca energética. Então, e você está segurando a sua bola. Então, as suas mãos, ó, elas não estão
fora do lugar. Segure a sua bola, mantendo essa conexão entre esses dois pontos. Então, fique aqui só respirando tranquilamente, imaginando essa esfera dourada, muito luminosa, muito brilhante. Então, segure aqui a sua esfera, sinta que existe realmente energia entre as suas mãos. Não é ar, não é o vazio. Então, primeiro, vamos girar a esfera, como a gente fez no exercício 2, Isso tudo para você ir percebendo de volta a sua esfera. Gira ela um pouquinho. Então, sinta o tamanho dessa esfera também. E role agora, lembra? Então, role também. Vá desenvolvendo essa sensibilidade a essa energia que está entre as suas mãos. Rola e sente essa esfera muito cheia de vitalidade, de luz, de energia. Agora paramos aqui com a nossa esfera e a gente vai contemplar a lua, oferecendo ela para a lua. Então a gente vai fazer uma ligeira torção de tronco. Quando chega aqui, a lua está lá em cima, você vai oferecer, levando as suas mãos para fora, palmas das mãos para fora, oferece para a lua e traz de volta a esfera para frente do corpo. Agora você vai fazer do lado contrário, segurando a esfera, gira, oferece para a lua, gira as palmas para fora e traz. Oferece, gira e traz. E agora você vai visualizando, a cada vez que você completa um ciclo, essa sua esfera, ela tem mais energia, tem mais luminosidade, tem uma energia que está sendo trabalhada e por isso ela está aumentando a sua energia, a sua vibração, o seu brilho. Continue fazendo comigo. E vai visualizando a sua esfera cada vez mais potente. Inspira quando abaixa o braço. Expira quando você sobe. Inspira, trazendo a bola. E expira. E continue. Expira. Inspira. Expira. Vai sentindo o corpo soltar ao mesmo tempo. A lombar soltar. Se você tem dores na lombar, esse exercício é muito bom. É um exercício suave. Então você está mexendo suavemente. Sente a sua esfera dourada cada vez mais forte. Muita energia nessa sua esfera. Muita luz, muita vibração positiva. Você está construindo a sua esfera. É a sua energia que está mudando, que está se transformando, que está ficando mais limpa, mais clara. É a sua energia sendo trabalhada.
E agora a gente traz essa esfera tão límpida e brilhante para frente do corpo. E aí a gente vai colocar essa esfera dentro do nosso organismo, trazendo ela como se a gente estivesse empurrando a esfera para dentro do nosso corpo. Coloque uma mão em cima da outra, um pouquinho abaixo do umbigo. Então agora essa esfera, ela está preenchendo todo o seu corpo. Essa luz dourada está brilhando da cabeça aos pés. Brilha até as extremidades dos dedos, até dos dedos dos pés, até a extremidade dos dedinhos pequenininhos. Essa luz dourada agora está tomando todo o seu organismo. É a luz da vibração positiva, da clareza, da energia límpida, da vitalidade, da saúde, da alegria. É essa luz que você trabalhou e colocou para dentro do seu corpo. E essa luz agora está te iluminando internamente. Respire devagar pelo nariz, imaginando essa luz que está te nutrindo e nutrindo todos os seus órgãos. É uma luz serena, tranquila, mas muito, muito potente. É uma luz de cura, de calma, de saúde. Vá soltando os braços, abrindo os olhos devagar. Respira só. Eu vou fazer aqui um cumprimento, que é um cumprimento marcial. Mão direita, mão esquerda. E a gente cumprimenta em agradecimento por essa oportunidade da gente trabalhar a nossa cura, que a gente tem esse poder. Nós temos esse poder em nós, de transformação. E é isso que é muito incrível na medicina chinesa. Eu gostaria de saber agora como você se sentiu, o que você tem o que você tem sentido, né, ao longo dessas nossas aulas, o que está fazendo sentido também para você. E reitero aqui, então, o meu convite para você fazer parte da nossa escola de cura milenar, para você entrar conosco nessa jornada de transformação, saúde e cura. O link está na descrição desse vídeo. Você clicando nesse link, você tem acesso a todas as informações e pode tirar dúvidas, claro, também, não é? E aproveite para se inscrever, porque você se inscrevendo hoje, você ganha todas aquelas vantagens, bônus e descontos que eu citei antes. Eu vou ficar muito feliz em te receber no nosso grupo e na nossa escola. Eu espero te ver lá já já. Até lá. Agradeço de novo a presença de todos aqui neste workshop. Muito obrigada. E eu desejo a todos muita saúde, muita alegria, muita calma, tranquilidade e muito amor nessa vida. E a gente se encontra lá na escola. Até breve.